E a gente vai lá para o Salmo 32, leremos o Salmo 32 e o Salmo 33. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque quando você tem a sua Bíblia aberta, você é, vai acompanhando, e é muito importante que você acompanhe na sua Bíblia. Isso ajuda para você memorizar, para você compreender. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. Se eu souber, eu te respondo. Se não, eu vou buscar e te respondo no particular depois, tá bom? Então, vamos lá, vou orar mais uma vez por nós agora. Deus, muito obrigada, porque o Senhor é bom. Deus, aqui tem muito vento, mas o vento nos faz lembrar que lá no Pentecoste houve um vento impetuoso. E nós pedimos, Pai, que o Senhor sopre do teu Espírito sobre cada um de nós, porque não há adoração ao Senhor sem o Espírito Santo agir. Não há adoração sem que o Espírito Santo nos quebrante e faça fluir de dentro de nós um mover de gratidão, de reconhecer a tua majestade santa. Não há. Então, Espírito Santo, fala conosco, fala com cada um de nós nessa noite, ou nos horários que alguém estiver assistindo essa live. Espírito Santo, abre a nossa mente, abre a nossa compreensão para aquilo que é eterno. E os céus falam da eternidade. Pai, muito obrigada por isso. Ilumina a minha mente, mas é de cada um que vai receber a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, com ações de graças. Amém. O pastor colocou o link aqui no chat da da editora. Então, se você quiser, é só ver esse link aqui e você vai ter o, o acesso, tá bom? E a gente vai ler lá, a Elisete vai ler para a gente o Salmo de número 32, versículo 11, e logo em seguida o Salmo de número 33, tá bom? Estai alegres no Senhor, e regozijai vós justos, e gritai de alegria, todos vós que sois retos de coração. Regozijai no Senhor, ó vós justos, pois o louvor é agradável para os justos. É o 33, só um todo. O 33 é completo, Elisete. Bora lá. Bora. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e com instrumento de 10 cordas. Cantai a Ele uma nova canção, tocai habilmente com grande júbilo, porque a palavra do Senhor é certa e todas as suas obras são feitas na verdade. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor, os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. Ele reúne as águas do mar juntamente como um montão. Ele ajunta os abismos em depósitos. Que toda a terra tema ao Senhor. Que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele. Porque ele falou e foi feito. Ele comandou e firmou-se. O Senhor traz o conselho dos pagãos a nada. Ele faz com que os artifícios dos povos não tenham efeito. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos de seu coração para todas as gerações. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo, o qual ele escolheu para sua própria herança. O Senhor olha do céu, ele está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, ele contempla todos os habitantes da terra. Ele forma seus corações da mesma maneira, ele considera todas as suas obras. Não há rei salvo pela multidão de um exército. O homem poderoso não é liberto por muita força. Um cavalo é uma coisa vã para a segurança, nem livrará ninguém por sua grande força. Eis que o olho do Senhor é sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperem sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para manterem-se vivos na fome. Nossa alma espera pelo Senhor, Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo, pois nosso coração regozijará nele, porque nós confiamos no seu santo nome. Que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós,
à medida que tivermos esperança em ti. Amém. Obrigada, Elisete. É interessante que o salmista termina dizendo que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós, mas ele coloca uma condição, à medida que tivermos esperança em ti. Ou seja, se não tivermos esperança em ti, não teremos misericórdia sobre nós, a misericórdia do Senhor. Então, o Salmo 32 e o 33, eles são salmos separados. No entanto, é muito interessante que o último versículo do Salmo 32, Salmo 32 e o primeiro do Salmo 33 são muito próximos. O Salmo 32, 11 diz: Estai alegres no Senhor e regozijai-vos, ou seja, pulai de alegria, saltai de alegria, vós justos. E aí ele continua: e gritai de alegria todos vós que sois retos de coração. É interessante que a gente fala, não precisa gritar, né? Mas o salmista está falando, gritai de alegria. Começa o Salmo 33, outro salmo. Regozijai no Senhor, ó vós justos, pois o louvor é agradável para os justos. O salmista não. Historiadores dizem que o Salmo 33 é continuação do 32 no sentido de que no Salmo 32 nós encontramos um Davi que foi para a presença de Deus e se quebrantou. Ele foi para a presença de Deus e pediu perdão, porque ele começa o Salmo 32 dizendo: Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E ele vai dizendo o que Deus faz com a quem vai até Deus pedir perdão. E ele termina dizendo que há muita festa de alegria naquele que pediu perdão e recebeu perdão dos seus pecados, aquele que reconheceu os seus erros, aquele que reconheceu que sem Deus não consegue viver. E aí o capítulo de Salmo 33 diz: Pois o louvor é agradável para os justos. Quem é o justo? Aquele que foi até Deus pedir perdão, aquele que se reconciliou com Deus, aquele que abandonou o pecado. E aqui no Salmo 33, o salmista está fazendo algo parecido como acender um fogo de uma churrasqueira. Ele está soprando as brasas dos nossos corações. Ele está acendendo a brasa do nosso coração para que o nosso coração se inflame em adoração e louvor a Deus. Ele está acendendo o fogo do nosso coração para que a gente mantenha essa chama acesa e para que essa chama de adoração contagie a outros. Hoje, aliás, essa madrugada, eu acordei com um cântico que nós cantamos domingo na igreja, que diz assim: seja adorado, seja exaltado, seja glorificado em mim, Senhor. Só tu és eterno, toda majestade habita em ti. Não vou tentar cantar, tá bom? Mas que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado e que ele seja glorificado nas nossas vidas e que as nossas vidas sejam um cântico de adoração a Deus. Então a gente chega aqui no Salmo 33, encontrando que aos justos fica bem o louvor. Você já pediu perdão dos seus pecados? Você tem andado na aliança com Deus? Se você tem andado na aliança com Deus, o louvor é para você. O louvor a Deus. Então a gente chega numa pergunta: nós temos o hábito de adorar a Deus? Porque pedir nós sabemos, mas nós temos o hábito de adorar a Deus, reconhecendo que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é onipotente, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Nós temos essa ciência e nós damos honra, louvor e glória para Deus. É interessante que Paulo diz que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. E nós temos esse cântico. Então, aqui no Salmo 33, o autor está falando de pessoas íntegras e justas, pessoas lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Mas nós precisamos entender que nós precisamos do sopro do Espírito Santo em nós. Nós precisamos que o Espírito Santo sopre em nossas vidas, para que as brasas da adoração permaneçam acesas. É muito fácil nós nos distrairmos
porque o mundo nos chama para várias coisas. O mundo nos convida para que a gente perca o olhar, para que a gente perca a dimensão de quem é Deus. Hoje nós lidamos com muitos anúncios que nos ensinam a gastar dinheiro, nos chamam para gastar dinheiro, uma adoração a Mamon. Muitos anúncios nos chamam para diversões banais, nos chamam a dar o nosso tempo para os esportes, para a televisão, para o celular, para as redes sociais, para os games. Adoração do prazer trivial, aquilo que não traz benefício nenhum. Você pode praticar esporte, não estou dizendo que não, mas muitas vezes nós passamos horas e horas só olhando coisas de esporte, ou uma televisão, ou um celular, e nós não paramos para adorar a Deus. Hoje o mundo nos chama com apelos sensuais, e o mundo nos convida a flertar com os prazeres sexuais ilícitos, adoração da carne. Nós também somos chamados a planejar muitas coisas, de forma que a gente se torne o centro das nossas vidas. Adoração ao eu. Então, o mundo nos chama a adorar o Mamon, com gastos excessivos. O mundo nos chama a adorar o trivial, aquilo que é banal, com um monte de programações, que nem são programações. O mundo nos chama a adorar a carne, através de tudo que é ilícito sexualmente falando. E o mundo também nos chama para adorar o eu, para que a gente se ache tão superpoderoso, tão bem resolvido que a gente nem precisa de Deus. E o salmista vai fazer exatamente o oposto, nos chamar para perto de Deus e deixar as distrações de lado. O que que rouba o seu tempo? Nós sabemos o que roubou o nosso tempo. Aonde nós estamos gastando tempo que nós falamos assim, puxa, eu podia ter feito outra coisa. Quais são as vozes que nós precisamos calar para adorar a Deus? Todos nós temos que silenciar vozes lá fora para que a adoração seja a Deus. Mas muitas vezes nós falamos, não, eu fui para a igreja, eu vou para a igreja, eu adoro a Deus lá na igreja. Mas quantas vezes nós estamos lá na igreja, mas há um barulho ensurdecedor dentro da gente? A gente até abre a boca, canta, mas canta só com os lábios, não com o coração e não com a mente. Quantas vezes nós fomos para a igreja e nem adoramos a Deus, nem prestamos atenção na palavra, porque o nosso coração e nossa mente estavam distantes. De novo, nós fomos roubados e nós não demos adoração para Deus. Muitas vezes os ruídos são internos e são as preocupações. Estou preocupado com a conta da segunda-feira, estou preocupado com o médico, estou preocupado com isso, estou preocupado com milhões de coisas. Outras vezes, estamos tão abalados pelo estresse das demandas do dia a dia. Tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Então, temos as preocupações, temos o estresse. Outras vezes, chegamos na igreja tão cansados, porque corremos tanto com casa, com trabalho, com estudos. Estamos tão cansados, esgotados. E, de novo, não adoramos a Deus. Muitas vezes estamos irritados, mal-humorados, brigamos com alguém, brigamos no trânsito, estamos irritadíssimos com coisas que fogem do nosso controle. E, de novo, a gente não consegue adorar a Deus. Então, quais são as coisas que têm roubado, nos roubado de adorar a Deus? E nós estamos consentindo. Tem a nossa participação. Nós estamos irritados, estamos preocupados, estamos abalados por tanto estresse, estamos cansados demais. E até colocamos a culpa em todo mundo, fulano, fulano, Beltrano, mas nós não assumimos a culpa. Então, nós precisamos rever como está a nossa vida. Por que que nos falta adorar a Deus? E voltando para o Salmo 33, ele fala, no versículo 2: louvai ao Senhor com a harpa, cantai a Ele com saltério e com instrumentos de 10 cordas.
é interessante que ele vai dando nome aos instrumentos. E ele continua no versículo 3: cantai a ele uma nova canção. Tocai habilmente com grande júbilo. Lá no final do versículo 30, do Salmo 32, ele diz para gritar de alegria. E aqui ele está dizendo para a gente um chamado à adoração, um chamado para buscá-lo, um chamado para desconectarmos de tudo e nos reconciliarmos com o nosso Deus. Vou pedir que Elisete leia João 4:23, por favor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Interessante que João fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Quando Jesus fala isso, tá lá no comecinho da igreja. Jesus já estava buscando os verdadeiros adoradores. Não tínhamos tantas coisas como temos hoje em dia, mas o mundo já conspirava para roubar a adoração. Nos nossos dias, com a velocidade de muitas coisas da internet, do conhecimento, com o homem se distanciando muito da natureza, nos falta tempo. Perdão, esse é o meu horário de começar a bocejar. Sempre esse horário começa a bocejar. É interessante que o Salmo 33, alguns dizem que ele é um cântico de guerra. E dizem que ele é um cântico de guerra entoado pelos soldados antes da batalha. Você está passando por batalhas? Então o salmista está mostrando qual que é o caminho para vencer uma batalha. O caminho para vencer uma batalha começa com adoração. E a gente pode ver isso lá com Josafá. Eles venceram uma batalha e Deus falou assim: adoração. E nós perdemos essa estratégia de guerra. Nós ficamos preocupados, nós vamos para a oração, o que é bom, vamos para o jejum, o que é muito bom, mas muitas vezes nós esquecemos da adoração. Então, antes dos soldados irem para a guerra, eles entoavam esse cântico. E quando você lê do versículo 16 ao 22, isso reafirma, isso enfatiza que realmente esse era um cântico que eles adoravam a Deus antes da guerra. E a gente segue só mais um pouquinho. É interessante que eu mencionei lá no versículo 2 e o 3 que diz: Louvai ao Senhor com harpa. Harpa era o instrumento que Davi tocava. Cantai a ele com saltério e com instrumento de 10 cordas. É a primeira vez que são mencionados os instrumentos. É, não tem título esse salmo, mas é a primeira vez que é mencionado os instrumentos musicais. Interessante é que no tempo de Neemias já existia o que hoje equivale a uma orquestra. E eu quero ler para você. Neemias 12:27 diz: Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolo. Símbolo. Símbolo é um instrumento de percussão metálico em formato de disco, com harpas. Harpas também eram um instrumento de cordas e liras. Liras também um instrumento de corda. A harpa com um som mais forte e a lira com um instrumento mais suave. Então, nos dias de Neemias, já se projetava uma orquestra, como aqui no Salmo 33, onde há vários instrumentos. Então, o repertório musical foi aumentando. Mas por que que nós devemos adorar ao Senhor? Eu vou pedir que Elisete leia de novo, por favor, o versículo do 30, Salmo 33, versículo 4
o 5 e o 6. É que minha voz está falhando, Elisete, por favor. 4, 5 e 6. Porque a Isso. palavra do Senhor é certa, e todas as suas obras são feitas na verdade. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor, os céus foram feitos, e todo o exército deles, pelo fôlego de sua boca. Amém, obrigada. Então a gente vê aqui, por que que a gente deve adorar a Deus? Porque Ele é digno de todo louvor. Ele merece toda a honra. A majestade pertence ao nosso Deus. Porque a palavra dele é certa, ela não falha. Você pode mencionar as obras de Deus que ele tem feito? Versículo 5: Ele ama a justiça e o juízo. Ele ama. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Você teve um dia abençoado hoje. Deus cuidou de você. Bondade do Senhor. Você foi ao trabalho, voltou, ou você vai ao trabalho agora. Havia alimento na sua casa. Houve provisão em todas as áreas. Por quê? Porque Deus é bom. A bondade do Senhor. Versículo 6 diz que o Senhor fez todas as coisas. E a gente encontra isso lá em Gênesis. Gênesis vai falando da criação do Senhor. Deus fez tudo. Deus fez tudo. Tudo foi feito pelo Senhor. Diz aqui todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. E você vai vendo mais coisas que ele vai falando. Deus providenciou tudo o que eu e você precisamos. Ele cuidou de todos os detalhes. Então, por que que não adoramos a esse Deus? Por que que ficamos tão preocupados, tão desesperados, tão, não é? Quantas vezes, não estou falando só de você, estou falando de mim também, porque nos preocupamos? Mas eu quero chegar no versículo 12, um texto muito, muito conhecido. Versículo 12 diz: Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Gostei muito dessa versão, não sei qual é. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor escolheu você para que você pertença a Ele. Esse foi o desejo do coração de Deus. A versão que eu tenho diz assim: Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual Ele escolheu para sua própria herança. Ou seja, somos herança do Senhor. Que coisa linda, que precioso. Então, por que que nós devemos adorar o Senhor? Porque Ele é justo, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso em tudo que Ele diz e o que Ele faz. Porque Deus se mantém fiel naquilo que Ele prometeu. Os planos de Deus jamais serão frustrados. E o povo de Deus, o justo, como diz aqui no versículo 1, regozijai-vos no Senhor, vós os justos. O justo, o seu povo, pode contar sempre com a atenção de Deus, com a proteção de Deus, com a libertação de Deus. Por isso, no começo, oramos por cura, porque nós podemos confiar nesse Deus. Nós podemos. Então, é muito interessante como Deus cuida de nós, mas nós precisamos reconhecer isso, reconhecer na nossa vida. Os historiadores contam uma coisa bem interessante. Eles dizem que no começo do salmo, as entonações, para quem estudou música, diz que ele começa num tom muito vibrante de alegria, de euforia. Tipo, cantem, vibrem, muita alegria, pulem, dancem, saltem. É o começo. Já no finalzinho, quando chega no versículo 5, 20, que diz que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós, à medida que temos esperança, aqui já é uma nota de mais sossego, mais tranquila. Mudam as notas musicais, como nós cantamos louvores que também vão mudando a entonação. Então, esse hino começa com muita vibração musical, mas termina com um tom suave, um tom de descanso. Podemos descansar no nosso Deus, podemos ficar tranquilos nele, podemos deixar o nosso coração em paz, porque o versículo 21 diz:
pois o nosso coração se regozijará nele, porque nós confiamos no teu santo nome. Quando nós confiamos no Senhor, fica fácil adorá-lo. Quando nós descansamos nele, é fácil adorá-lo. Mas quando o nosso coração está aflito, quando o nosso coração está angustiado, é difícil, porque nós estamos tão centrados no problema que parece que o problema é maior que tudo. Mas quando nós começamos a adorá-lo, então nós dizemos para o nosso problema: o teu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus cuida de mim. É interessante que a adoração é uma proteção para nós. Nós não queremos viver ansiosas, mas muitas vezes estamos ansiosas. Nós não queremos viver desesperados, mas às vezes nos vemos desesperadas. E quando nós estamos longe de adorar o Senhor, nós temos que ir até Cristo e dizer: me perdoa, porque eu tenho deixado que os meus olhos corram para aquilo que vai passar, em vez de adorar ao Deus eterno. Vou voltar num ponto lá no comecinho, eu estou voltando a minha adoração ou para Mamon, ou para os prazeres triviais, ou para adoração para a carne, ou estou adorando a mim mesmo. Todas as adorações fora de Deus são adorações ao inimigo. Então eu preciso olhar e falar assim: Deus, eu estou te adorando, eu estou te dando louvor, e eu estou te dando louvor, porque o versículo 20 diz: Nossa alma espera pelo Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Lembrando, esse é um cântico de quem ia para a batalha. Muitos de nós estamos em batalhas. Qual é a batalha que você está? Você sabe. Deus sabe. Adore a Deus nessa batalha, crendo que a nossa esperança está no Senhor. Adore o Senhor, crendo que Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Adore o Senhor, porque nós confiamos no seu santo nome. Adore o Senhor, porque a sua misericórdia está sobre nós à medida que nós esperamos nele. E quando nós o adoramos, nós estamos declarando: nós esperamos no Senhor. Reconhecemos que não há Deus como o Senhor. Reconhecemos que tu és o Deus eterno, o Deus acima de todos os deuses. Amém? Então, quero ler agora, só para concluir, o Salmo 32, 1. Voltar só um pouquinho, diz: Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E aí no Salmo 33, regozijai-vos no Senhor. Que você se alegre no Senhor. Que a gente se alegre no Senhor, pois o louvor é agradável para os justos. Aqueles que conhecem a Deus sentem prazer na adoração, sentem prazer em reconhecer esse Deus lindo e maravilhoso. Amém?